Sobre disfunção de ATM, é mais comum do que o que você imagina, com o Dr. Marcos Simone. Tudo bem? Tudo bem, Regina, boa tarde. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, eu que agradeço. Prazer em recebê-lo. É Marcos Vinícius Simone. Isso. Cirurgião bucomaxilofacial. É um desafio falar É difícil de falar, né? O que é disfunção de ATM? Eu sei porque eu já tive, minha mão já vai ali instintivamente. Bom, a articulação temporomandibular, que é a famosa ATM, ela divide essas importantes estruturas da face, né? Que são a parte da nossa mandíbula e a parte da região temporal, que é o osso fixo, é o crânio da nossa cabeça. Na articulação, a gente tem todos os movimentos para falar, para mastigar, né? Então é um importante movimento que muita gente não sabe e desenvolve uma série de fatores, uma série de disfunções. Além da disfunção articular, alguns sinais que a gente acaba enfrentando e tendo algumas dores de cabeça, dores em outras regiões do corpo que a gente nem imagina e provém dessa relação. Maravilha. Vamos aos mitos e verdades? Vamos lá. Então vamos lá. É mito ou verdade que é normal o maxilar estalar ao abrir e fechar a boca? É mito, né? Porque o maxilar estalar, eu digo sempre, né, para todos os pacientes, maxilar estalando com dor não pode ser algo normal. Nunca, dor nunca é normal. E estalo, algum barulho no seu organismo nunca pode ser normal. Então tudo isso deve ser investigado. Né? Então vai bocejar, estalou, não é legal. Não, Tá. É sinal de que algo ali na articulação está errado. A gente tem um vídeo para ver, vamos ver. E o que a gente está vendo aí, doutor? Ali, ó, importante sinalizar, aquele verde, né, no espaço ali ao meio, ele é um menisco, ele é o disco articular. É igualzinho o menisco do nosso joelho. Eu sempre costumo comparar a articulação temporomandibular com o joelho, porque é mais conhecido. Até pelo pessoal falar de jogador de futebol, muitos tratamentos são bem semelhantes, né? E aí ali o disco, ele mostra a excursão desse disco, o posicionamento dele. Se ele vai deslocar, se ele está um pouquinho mais anteriorizado ali, ó, por exemplo, nesse caso, é um deslocamento dele, um travamento dessa articulação, aonde provém esses estalos que a gente comentou agora. Aí tem que ajustar. Aí a gente tem que, geralmente a gente pede uma série de exames, né, para investigar o que está acontecendo nessa articulação, para a gente poder entrar com os determinados tipos de tratamento. Porque o certo é isso. O certo é essa excursão que está aparecendo ali agora. Esse movimento é o que vai dar na articulação um trabalho normal de abrir e fechar a boca. Se a gente tem esse tipo de travamento, ele está sinalizando ali uma inflamação, porque é o toque osso com osso. E aí ele desarticula, a gente fala que desarticula, ele trava. E aí vem aquelas dores, muitas vezes até semelhantes a dores no ouvido. Geralmente tem muita gente que fala assim, nossa, estou com dor no ouvido. E não é no ouvido, passa com otorrino, né, com outras especialidades e acaba muitas vezes não descobrindo qual que é o problema. E geralmente está relacionado com a articulação, geralmente relacionado com a nossa mordida. Continuando, é mito ou verdade que dores de cabeça e de ouvido podem ser sinais de disfunção da ATM? Completamente verdade, né? Principalmente essas dores do ouvido que eu acabei de comentar e essas dores de cabeça. Muita gente tem dor de cabeça, nem sabe de onde vem, né? E muitas vezes é diagnosticado com enxaqueca. Fala, olha, você tem uma enxaqueca. Enxaqueca é um tipo de cefaleia, é um tipo de dor de cabeça que muitas vezes é igual, eu costumo dizer para os pacientes que é igual uma virose, né? A gente vai no médico e fala assim, olha, eu estou com vômitos, com náuseas, né, com diarreia muitas vezes. O que é isso? Ah, uma virose. Claro, é um vírus que a gente não sabe muito bem de onde ele provém. Nesse caso, a enxaqueca também. Ela é uma dor de cabeça que muitas vezes a gente desconhece a causa. Perfeito. E aí a gente tem que investigar e geralmente está muito relacionado com essas condições de mordida. Então aqui a gente já viu dor no maxilar, dor de cabeça, dor no pescoço, doutor? Dor no pescoço também, ela é irradiada geralmente pela parte muscular. A gente, geralmente, quando a gente tensiona, a gente aperta essa parte da musculatura facial, que é o músculo masseter, a gente acaba irradiando para a parte temporal, por isso que a gente sente dores de cabeça,
Essa pressão da mordida exerce toda essa disfunção aqui e por irradiação pode vir para essa região da nuca, isso que eu ia falar, uma parte dorzinha cervical. chata. Aquele incômodo que muita gente acha que é de posição, né? Eu não tenho muita posição, estou com algum problema no pescoço, na coluna. Tensão, às vezes pensa que é tensão, nervosa. Muitas vezes, a própria disfunção de ATM ela é desencadeada por uma tensão, por uma ansiedade, um estresse. Nos tempos que a gente vive aí atualmente, né? É uma das doenças que são mais conhecidas hoje em dia. Estalos ao abrir e fechar a boca, já vimos. Dificuldade de mastigação também. Sim, a dificuldade de mastigação principalmente ao abrir muito a boca ou até mesmo com alimentos mais rígidos, alimentos mais consistentes. Eu sempre costumo explicar também quais são esses alimentos mais consistentes. Isso. Geralmente pipoca, amendoim, torresmo, né? São os maiores vilões aí. Os mais firmes. Exato, para a gente desencadear essa carga mastigatória. Essa força da mastigação, ela vem, né, como se a gente... Tem outros casos que eu costumo sempre explicar, que é ao dormir. Quando a gente dorme, o cérebro ele entra em uma hiperatividade. Ele estimula, ele manda algumas respostas para a nossa mordida e é onde a gente fala muito de bruxismo. Sabe aquela situação, fulano tem bruxismo. Bruxismo é uma situação mais em crianças. As crianças que têm mais bruxismo, porque elas têm a cúspide do dente, né, o fechamento dos dentes são mais retos. Para nós, adultos, é uma relação de apertar mesmo, é um apertamento chamado briquismo. A gente acaba tensionando isso e muitas vezes a gente acorda com uma dor de cabeça e a gente nem sabe de onde vem. E faz isso vem por essa pressão. Faz esses estalos, essas crepitações, parece que tem uma areinha lá dentro. A gente abre e fecha a boca, muitas vezes você sente e fala, olha, tem alguma coisa estranha aqui. Na maior parte das vezes, acaba aí ocasionando dor nos ouvidos e os zumbidos. Você vê que vem vindo tudo numa sequência, né? Esses sinais, esses sintomas, eles são uma sequência. A gente acaba, pela força de tensão, ele vai desencadeando toda essa cadeia aí de dores. E começou aqui. Começa pela tensão na mordida. Essa tensão na mordida leva para a parte muscular, que acaba irradiando em contrapartida. Quem acaba pagando o pato, né, vamos dizer assim, é a parte da articulação, que é o mais frágil da história. Muito interessante. Então vamos seguir com mitos e verdades. É mito ou verdade que estresse e ansiedade podem piorar a disfunção da ATM? Completamente verdade. Né? O estresse, essa ansiedade que a gente tem, a gente acaba tensionando muito mais a nossa mordida, irradiando toda essa força dessa tensão para toda a nossa parte muscular, consequentemente para a parte articular. É mito ou verdade que disfunção da ATM não tem cura? Isso é um mito, né? Ufa! Por quê? A gente tem uma série de tratamentos, eu até trouxe aqui alguns deles. A placa de mordida, por exemplo, que é o padrão ouro, a gente usa geralmente essa plaquinha para dormir, né? Porque é uma forma de a gente conter essa força excessiva da mordida. Por que eu geralmente falo que é o padrão ouro? Ela é onde a gente vai tirar todos esses estímulos, essa força de tensão, que essa parte da ansiedade, do estresse traz para a gente, principalmente no momento onde a gente não tem controle. Eu digo que é um movimento involuntário, porque o cérebro emite essas respostas e a gente não tem como controlar. Então é uma maneira de a gente estabilizar. Tem sim tratamentos, são uma série deles, podem vir desde casos clínicos, como o uso de placas, fisioterapia, fono, acupuntura, laser terapia, né? Um laser de baixa potência que a gente aplica nas articulações para tirar o índice inflamatório, aplicação de toxina botulínica, também o famoso, né, Botox que todo mundo comenta. A gente não usa isso só para estética, na verdade a estética se apoderou desse importante medicamento que é um relaxante muscular para poder usar para efeitos estéticos, né? Mas ele é um relaxante muscular, a gente aplica nessas musculaturas para aliviar essa força de tensão também. E tem alguns casos que aí são efeitos onde a gente trabalha dentro da articulação. Tem como se fosse, eu não sei se você já ouviu falar alguma vez em jogador de futebol que fez infiltração no joelho. Opa! Né? Aqui a gente faz da mesma forma. A gente tem aqui alguns equipamentos. Ajuda para segurar alguma coisa, doutor? Por favor, você quer apoiar Vamos aqui pra gente? Vamos pôr essa cabeça Regina, no lugar. Só pra gente
Ó, como que a gente faz esse tipo de procedimento? Ele é um procedimento que é uma infiltração, conhecido como artroscopia das articulações. A gente entra com essa fibra ótica dentro da articulação e transmite a cirurgia via vídeo. Ela é um pequeno procedimento, mas é considerado um procedimento cirúrgico. A gente vai entrando com 2 trocáteres, a gente faz uma triangulação de articulação, onde a gente tem esses 2 trocáteres que a gente faz uma angulação dentro da articulação e entra com essa fibra ótica. A fibra ótica é uma câmera, transmite para mim toda essa imagem na tela, onde eu vou acompanhando todo o índice inflamatório do paciente de dentro da articulação e a gente vai lá, cauteriza esses sinais, né, essas sinovites, que são sinais de inflamação, e entra depois com o ácido hialurônico. Também o ácido hialurônico, nesse caso, é um ácido hialurônico especial, que é igualzinho a gente usa em outras articulações, como o joelho. Que interessante. Faz isso no consultório, doutor? Esse a gente geralmente faz em centro cirúrgico. Ah, tá. A gente geralmente faz por convênios médicos, né? Sei. A gente atende todos os convênios médicos e aí a gente consegue fazer isso por via hospitalar, que é muito mais cômodo, mais confortável para o paciente. Você imagina, a gente dá uma injeção, uma anestesia nessa região, é algo bem desconfortável. Se a dor da pressão já é desconfortável, é como se a gente estivesse tomando uma vacina, né? Todo mundo recentemente tem passado por uma sequência de vacinas. É o mesmo desconforto da vacina, mas num local muito mais sensível. Então é um procedimento simples, minimamente invasivo, muito eficaz. Uma série de tratamentos de pacientes que eu faço tem um grande resultado nesse sentido. Então, é uma das ótimas vias de tratamento. Nem sempre todos os pacientes têm esse tipo de indicação. Sim. Tem todos esses tratamentos que eu expliquei e aí a gente tem que analisar caso a caso, é um tratamento bem individualizado mesmo, então determinado para cada tipo de doença. Tem casos de disfunção de articulação que são só musculares, como eu te comentei, tem alguns que são só articulares e casos mistos, onde tem a muscular e a articular. Então aí vai variando um pouquinho essa sequência de tratamentos. Temos perguntas? Podemos ir na sequência? Então vamos lá. Primeira pergunta da Maria Helena. Sinto muita dor no maxilar quando mastigo alimentos mais duros, olha lá que o doutor falou. Pode ser sinal de DTM? Pode sim. A DTM é a disfunção temporomandibular. Então, a pergunta dela é bem pertinente. Por quê? Aí é uma imagem que eu gosto bastante também de comentar. Muito didático. É onde a gente tem, eu sempre costumo comparar a articulação, explico para todos os meus pacientes, é igual uma dobradiça de uma porta, né? Se ela está rangendo, se ela está estalando, se você está sentindo aquele ranger, sinal que algo está errado. E aí está faltando o quê? Lubrificação. Manutenção. Uma inflamação, ela gera um ressecamento dessa área. A parte onde a gente tem a lubrificação interna, que é endógena, produzida pelo nosso próprio organismo, ela muitas vezes vai ressecando. E esse mesmo efeito acontece na dobradiça. A gente vai lá e aplica um WD, né? Na dobradiça. Na articulação não tem como a gente aplicar o WD, então tem uma série de tratamentos. Um deles é esse que eu comentei, que é aplicar o ácido hialurônico como se ele fosse um WD. Maravilha. A próxima pergunta, quem mandou foi a Kelly. Eu tenho bruxismo e já uso a placa para dormir. Porém, tenho notado muitas dores no maxilar e dificuldade para abrir a boca. O bruxismo tem relação com a disfunção da ATM? Aí é aquilo que eu estava comentando assim, em relação ao bruxismo, popularmente todo mundo acha que é bruxismo, né? Porque essa tensão, esse apertar, popularmente a gente fala, eu tenho bruxismo. Não é o bruxismo, é o briquismo, que é esse apertar mesmo. O apertar que leva toda essa força. Mas com certeza, assim, mesmo ela está num passo correto, né? Usando a placa para dormir e tal. Eu até costumo dizer, não há necessidade de você usar só para dormir. Use em todos os momentos do seu dia que forem possíveis, porque a gente não aperta só no momento que a gente está dormindo. Isso eu também acabo comentando bastante. Quando a gente fala isso, o paciente fala assim, puxa, é verdade, eu nunca tinha notado isso. Mas aonde a gente está em algumas situações de estresse ou mesmo um fator de tensão, né? Você está às vezes na frente de um computador ou até a gente acaba apertando sem perceber. É um movimento que acontece sem a gente notar. Quando eu viajo e esqueço, eu durmo mal. Exato. Primeira coisa que eu ponho na minha mala. Sem exagero. Se você notar, é a placa.
você acorda meio mal e todo mundo relaciona isso a falar assim, não, é que eu mudei o ambiente, eu não consigo dormir direito. A gente tem gera uma certa ansiedade, você está indo num outro local, né? Um local muitas vezes até desconhecido, você está numa expectativa diferente e essas expectativas geram essa tensão. E ocasiona esses transtornos aí que a gente já conhece. A Valéria diz o seguinte, eu sinto frequentemente muitas dores no pescoço. Já fiz avaliação na coluna e diversos exames, está tudo normal. Pode ser que eu tenha algum problema na ATM? Eu não posso afirmar, mas pode ser sim, né? O que eu disse anteriormente, muitas vezes a gente procura diversas especialidades. Deu tudo normal. E aí tem essa minha especialidade aí que é difícil de todo mundo saber, né? Chama bucomaxilofacial. Apesar de o nome da especialidade ser cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, a gente também tem a parte clínica, né? Então não é só um tratamento cirúrgico. Mas o paciente muitas vezes passa com uma série de profissionais, acaba passando com o oftalmologista, otorrino, fala, puxa, essa dor de cabeça não passa, eu passei com o neuro, falou que eu tenho enxaqueca, e a gente vai, né? O paciente vai pesquisando isso, vai percorrendo ali, faz uma série de exames e não acha de onde isso vem. Muitas vezes essas dores na coluna, passei com ortopedista, não investiguei tudo que dava para investigar e não doutor, tem. É um alívio, hein? É um alívio. Nossa, é um alívio porque aí a gente consegue, às vezes com um exame simples até, falar, olha, está provindo dessa relação da sua mordida. Ou, às vezes, próprio falta, ausência de algum dente, né? Pode causar esse transtorno. Então, por isso que eu falo que é bem individualizado mesmo. A gente tem que analisar caso a caso. Não dá só para falar, olha, vamos generalizar. Então, se eu tenho apertamento da mordida, eu tenho essa disfunção. Não, a gente tem uma série de aspectos que tem que ser levados em consideração e é muito importante a gente fazer essa análise mais criteriosa. Claro. Então, avaliar a parte intraoral, avaliar esses exames. Geralmente eu peço raio-x panorâmico, uma ressonância de articulação. São exames onde a gente vai ter com muito mais efetividade aquilo que está acontecendo. O diagnóstico é preciso. É preciso. Continuando. Pergunta de quem? Juliana. Eu não consigo abrir a boca por completo. Parece que está travada. Já vinha sentindo dores no maxilar. O que devo fazer? Procurar um especialista no assunto para poder, primeiramente, perceber, né, analisar de onde está vindo realmente esse gatilho aí, de onde ele está provindo. Então, essas dores não são normais, né? Olha, já tive um travamento, são sinais de que tem sim uma DTM instalada e é muito importante procurar um profissional, né, um colega que consiga resolver o seu problema. Que não dá para continuar assim, não né, dá, doutor? de forma alguma. Assim, é o que eu falo, dor nunca é normal. Exato. Ficar sofrendo, não, mas eu já me acostumei com essa dor. Não pode acostumar. Dor, estalo, né? Exato. O doutor elencou várias... Às vezes você está num ambiente, num restaurante, né? Tem gente que tem vergonha. Fala, olha, o estalo ele é tão alto que às vezes o companheiro, alguém que você está junto, acaba escutando. Quanto mais alto, pior? Quanto mais alto, maior a disfunção. Ai. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Tive o prazer em conversar com o Dr. Marcos Vinícius Simone, que é cirurgião bucomaxilofacial. Você pode entrar em contato com o doutor pelo WhatsApp 93002-8070. 93002-8070 e pelo Instagram DR de doutor. E aí vem tudo junto, DR Marcos V Simone. Exatamente. Marcos com U, viu? DR Marcos V Simone. Muito obrigada. Muito obrigado, Regina. Já aconteceu quando eu fazia curso de locução, de eu abrir a boca, fazer tá. Quanto mais a gente usa esse movimento, abre, a probabilidade de acontecer é muito maior. Muito obrigada, obrigado, até breve. Eu que agradeço. Até breve.